Olá, chicos e chicas, que tal? Todo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola. Eu sou Daniel. Vamos a estudar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la morfología. Exactamente vamos a hablar del adverbio, del sustantivo y del adjetivo, que son tres clases de palabras que pertenecem à morfologia da língua espanhola. Então, eu pergunto a você, sabe quais são as classes de palavras na língua espanhola? Conhecem? Então, se não sabem ou se conhecem, quedem na classe de hoje para nós aprofundarmos e aprendermos mais. Então, vamos lá, slide na tela. Aí, pessoal, está as categorias gramaticais, ou classe gramaticale, como se diz na língua espanhola. Semelhante à língua portuguesa, né? A língua portuguesa nós temos 10 classes de palavras, né? Na língua espanhola nós temos apenas 9, então uma menos, né? Uma confusão a menos aí, porque um dos conteúdos aí que muitos de vocês ainda têm bastante dificuldade é com essa questão de análise morfológica, identificação das classes gramaticais, identificar um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um numeral, um artigo, um pronome. Então, geralmente, dentro da língua portuguesa, muitos de vocês ainda têm essa dúvida, ainda não desenvolveram essa habilidade de olhar para a oração, o período ou o texto em si e saber fazer a leitura ali, a qual classe gramatical cada palavra pertence, né? A morfologia, ela é a base da sintaxe, né? Então, nós temos a morfossintaxe, que é a morfologia e a sintaxe. A morfologia é o primeiro passo, você aprende a identificar as palavras e depois você identifica a função que ela está exercendo dentro de um período, dentro de uma oração, que é a chamada sintaxe. Então, nós vamos tratar de substantivo, que são substantivos, el adjetivo, que é o adjetivo, e los advérbios, que é o advérbio, tá bom? Então, vamos identificar e entender um pouco dessa classe aí, de cada uma dessas classes, perdão. Vamos lá. Então, vamos começar com substantivos, ¿ya? Sustantivo, também conhecido como nombres, porque nombrea as coisas, os objetos, os fenômenos da natureza, os sentimentos. Então, os substantivos se dividem em comuns e próprios, né? Ou seja, os comuns e os próprios. Os comuns são aqueles de uso comum. Você nomeia as coisas ela não é um nome específico. Por exemplo, maçã. Maçã não é o nome de uma maçã específica, é o nome da maçã como um todo, né? Tanto faz ser aquela maçã a murcha, a madura, a verde, ou seja, você vai chamar todas elas de maçãs. Então, por isso que diz que ela é comum. Eu não estou utilizando ali para determinar um nome específico. Diferentemente, por exemplo, aí no slide de Irlanda. Irlanda é um país, então eu não chamo o Brasil de Irlanda, né? Porque o país sim é um substantivo comum, mas a Irlanda é específico, é um país específico. Então, por isso que se diz que é próprio, assim como o meu nome. O nome da gente é próprio. Ah, professor, mas existem muitos Daniéis na vida aí. Sim, existem, mas Daniel, eu aqui, só tem eu mesmo, tá bom? Então, o nome é próprio, específico da gente, por isso que se diz que é próprio. A continuação, aí nós temos os abstratos, né, que aí se dividem em abstrato e concreto. Geralmente os abstratos eles derivam de verbo, né? E os concretos eles são os outros, né, que quando você classifica o substantivo, aí o que não é abstrato é concreto. Foge muito daquele conceito um pouco, né? Os professores costumam catalogar, por exemplo, os abstratos é aquele que a gente não pode tocar e os concretos é aquele que já a gente pode tocar. Mas, na verdade, não é bem assim, tá bom? Vocês vão entender em morfologia e sintaxe que esses termos, assim, esses conceitos comuns, na verdade, muitas vezes não são aplicáveis a todos os substantivos existentes. Então, apesar de você desenvolver ali um macete ou outro, você tem de se ater, na verdade, essa questão do abstrato, como eu falei. Geralmente ele deriva de uma palavra originária, né? Por exemplo, felicitar deriva de feliz, esperança,
né? E libertar, ou seja, ele tem um radical, ele é uma palavra derivada de outra. Aí você nomeia ele como abstrato. Aí dentro dos concretos nós temos os contáveis e os incontáveis. Por exemplo, água. Não tem como mensurar a quantidade da água de um rio. Então, quanto a água ela é contável, não tem como contar. Tem um rio, tem um mar, você não conta a água. Né? Assim, agora os contáveis, por exemplo, carro sim, você tem como contar. Né? E aí dentro dos contáveis nós temos os individuais, né? Ou os coletivos, que é o conjunto das coisas. Por exemplo, el bosque, el conjunto de árboles, um conjunto de árvores. Tá bom? Isso é uma nomenclatura, na verdade, dentro da frase da oração, você não precisa nem saber esses nomes todos, nem identificar a função de cada um. Mas, na verdade, o que você precisa saber é quando ele é um substantivo. Não interessa de que natureza, porque é muito importante para a sintaxe saber o que é um sustantivo. Aí nós temos os adjetivos, que é a classe grammaticale que quantifica, que caracteriza e traz uma característica dele substantivo. Né? E aí, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, olha aqui la camiseta es roja. Camiseta é um substantivo, é uma peça, é um vestimenta, é o nome de uma coisa. Mas aí eu dando uma característica para ela, eu estou dizendo o quê? Que ela é vermelha. Ou seja, esse roja, que é o vermelho, é a característica da minha camiseta. Então é por isso que eu chamo ela de adjetivo, porque ela está caracterizando o nome, o substantivo. Né? Assim como rápida aqui, nesse outro exemplo, quem é que é rápida? Ele é ela. Ela, né, no caso aqui, é o sujeito, né? Então eu estou caracterizando o sujeito, estou caracterizando a mulher. Né? Que ela é um pronome pessoal que substitui a mulher. Então, estou caracterizando essa mulher, rápida. E assim como pelirroja, que é ruiva, estou caracterizando também a mulher que é pelirroja, ruiva, tá bom? Então, os adjetivos, você divide eles em masculino e feminino, eles vão sempre estar, como eles estão se referindo a um substantivo, é claro que o masculino se refere a um substantivo masculino e o feminino se refere a um substantivo feminino. Como, por exemplo, aqui, contento. Contento é o adjetivo contente, do masculino. Quem é que está contente? Ele é masculino, está contento. Ah, professor, e se fosse ele? Então seria contenta. Não seria contento, porque eu teria que flexionar o adjetivo para a sua forma no feminino. Despeinado, que é despenteado. Se refere a quem? A Linho. A Elinho, que é o substantivo, o menino. Então ele está despenteado. Ah, se fosse Laninha, aí Laninha está despeinada. Então ele tem que concordar, tá bom? E assim como também ele concorda em gênero, ele também concorda em número. Por exemplo aqui, ó, los pantalones, são as calças. As calças são grandes. Então diz, los pantalones são largos, porque tem que ir para o plural. Ah, se fosse ele pantalão, aí seria largo. Tá bom? Então ele concorre em gênero e número. Dá uma característica para o substantivo. Até aqui tudo bem, né, galera? Adjetivo e substantivo geralmente são as classes que geralmente os alunos aprendem primeiro e que eles identificam, assim como o artigo. Mas aí chegamos no advérbio. O advérbio, sim, é uma classe gramatical que ela tem as suas particularidades. Primeiro, pessoal, que o advérbio, ele é um termo acessório. Quando vocês estiverem estudando aí os termos principais e os termos acessórios, vocês vão ver que o termo principal é o sujeito, né, e o predicado, e o resto é acessório. Então, o advérbio ele é um acessório, ou seja, é uma frase, uma oração, o advérbio ele não está ali de forma obrigatória. Por quê? Porque ele está ali para complementar, por isso que chama ele de acessório. Ele está ali para completar. Então, ele tem essa característica. Outra questão, ele é invariável. Lembra que eu falei anteriormente para vocês que o adjetivo, ele precisa flexionar em gênero e número para atender o seu substantivo. Já o advérbio, não. Mas por que não, professor? Ele não está concordando não com o substantivo lá? Não, porque não se refere ao substantivo. O advérbio, ele não se refere ao substantivo. É por isso que não tem de concordar. Né?
Porque o advérbio, ou ele se refere a um adjetivo, ou ele se refere a um verbo, ou ele se refere a outro advérbio. Então, ele não se refere a substantivo. Então, é por isso que, muitas das vezes, os adjetivos, eles vão parecer advérbios. Por quê? Porque ele vai ser um desses aqui que está aí na tabela, aqui no slide, ó. Nós temos alguns aí. Só que ele vai estar se referindo a um substantivo, ele não vai poder se chamar de advérbio. Por quê? Porque advérbio não se refere a substantivo, a nome, ele se refere a um outro advérbio, a um adjetivo ou a um verbo. Vamos continuar aqui, slide na tela. Aí nós temos os advérbios que expressam dúvida, que é o de dúvida, o de quantidade, tempo, lugar, modo, interrogativo, exclamativo e afirmativos. Aí temos, por exemplo, aqui, ó, esse textinho. Ayer, que é ontem. Ayer, Marta, muito bem vestida, decidiu sair temprano de casa. Aí temos duas palavras em destaque, o ayer e o temprano. Esse ayer é o ontem. O ontem, observa aqui, pessoal. Quem é o substantivo? Marta, um substantivo próprio. Analisamos, falamos disso. Ela é um nome próprio. Aí esse ayer, que é o ontem, se refere a Marta? Não, né, pessoal? Ontem se refere a dia, não se refere a Marta. Marta ontem. Já pensou um negócio desse? Não, ele não dá nenhuma característica para Marta. Por quê? Porque ele expressa uma ideia de tempo. Ontem. Então não se refere a um substantivo. Nesse caso, é um termo indicativo de tempo. Tá bom? A continuação. Aí nós temos aqui, ó. Tá, a Marta estava muito bem vestida, decidiu sair. Aí olha só, sair é um verbo, é ação. Aí nós temos esse temprano. Esse temprano, ele, traduzido para a língua portuguesa, ele é cedo, tá bom? É cedo. Aí eu me pergunto, o cedo se refere a Marta? Marta cedo? Não. Ele dá uma ideia de temprano é o tempo. Né? Ele saiu cedo, então se refere a tempo. É o tempo que ela saiu. Então, é um advérbio, se refere a um tempo, dá a ideia de tempo. Então, ele se refere ao quê? Nesse caso aí, ao verbo, ao salir. Saliu em que horário? Temprano, ou seja, tempo. Continuando aqui. Aí nós temos outros advérbios destacados. Ó. Lentamente é o modo. Lentamente é o modo. Ah, lentamente é a Marta que é lentamente? Poderia até ser. Se fosse lenta, eu estava me referindo a Marta, mas nesse caso lentamente é o modo que ela caminhou. Olha aí, ó. Então, temos de ter cuidado, porque se estivesse falando lenta, claro que eu estaria me referindo a Marta. Marta é lenta, mas nesse caso aqui ela caminhou lentamente, ou seja, é o modo que ela caminhou, tá bom? Assim como curiosamente, também é um modo, casualmente, e esses outros advérbios. Então, pessoal, só fazendo aqui de novo menção ao advérbio, tá bom? Que é uma classe gramatical um pouco mais complexa. Então, os advérbios, ele é uma classe gramatical que é invariável, que se refere a outro advérbio, a um adjetivo ou a um verbo. E eles podem indicar tempo, modo, quantidade, e é também um termo acessório. Agora sim, vamos continuar aqui, vamos para nossas atividades práticas. Tá bom? Aí nós temos a primeira aqui, que vamos falar de substantivo, foi a primeira parte da nossa aula. Substantivo, e vamos iniciar. Vou pelos topos que são substantivo, ou seja, o carinhoso é um substantivo? Não, é uma característica de alguém, né? Margarita, opa, nome próprio. Mariela, também. Inês, nome próprio. Olha aí, ó, Mariela, Mano, Margarita, cuchara, que é colher, bicicleta, são objetos, ó, pelirorro, não, é característica, ruivo. Mano, sim, uma parte do corpo, telefone, um objeto. Bestice, não, é um verbo, bicicleta, um substantivo. Pelirorro é ruivo, curto é curto, então é característica, amável. Né? Então vai aparecendo aí, ó, um monte de palavra aí para confundir vocês, têm de acertar.
somente os que são substantivos. Né? Aí, ó, cor, tal, pinês é nome, argentino, nome próprio. Sensível é adjetivo, curto também. Calma, largo, tudo adjetivo. Bicicleta lá não, mas acertei. Ó, o professor é lento, você acabou o tempo. Viu? Então esse aqui é o nosso primeiro joguinho. E aí você pode entrar depois aqui com mais calma e jogar para ver até onde você consegue avançar. Agora temos aqui reconhecer substantivos e adjetivos. Aí pronto, nós temos aí os substantivos e adjetivos. Lembrando, pessoal, que esse tipo de atividade aqui, quando a gente analisa a palavra separadamente, é uma coisa, quando a gente analisa dentro do texto é outra, tá bom? Porque dentro do texto, possa ser que uma palavra dessa, ela vá ser mais de uma classe gramatical, tá? Ela adquire diversas formas, chamada polissemia das palavras, e tem essa questão. Mas analisando aqui separado, por exemplo, ó, linda. Linda é um adjetivo, porque caracteriza pessoas, personas lindas. Gato é um substantivo, porque caracteriza um animal, um felino. Mágicas. Mágicas depende. Né? Por isso que eu digo, mágica pode ser um substantivo? Pode, se eu disser las mágicas del mágico são muito sencillas. Então, eu estou dizendo que as mágicas do mágico. Então, as mágicas, nesse caso, é um substantivo. Mas também pode ser adjetivo. Se eu dizer tienes uma mirada mágica, ou seja, uma olhada mágica. Estou dando a característica da olhada. Então, isso aqui, esse mágico, ele tanto vem para cá, quanto pode vir para cá. Nesse caso aqui, eu vou colocar no substantivo, por uma questão mesmo de relação vertical das palavras, de análise separada. Assim como caixas, hermosa, que é bonita, geralmente é adjetivo, bigotes, que são os bigodes, bosque, que é floresta, lágrima, aí nós temos personas, mar, canção, e aí aqui é edifício, raída, largo, tierna, adormecida, envelhecida, radiante. Aqui tudo pode ser adjetivo, né? E largo também, largo pode ser, o largo geralmente é adjetivo, difícil também, radiante também, tá bom? Adormecida, desvelhecida, que é desfalecida, uma pessoa terna, né? Um lentargo, que é uma pessoa lenta. Aqui vamos colocar como substantivo, aqui como adjetivo, tá bom? Mas como eu disse, aqui algumas palavras dessa aqui, dentro de uma relação horizontal, elas podem trocar de acordo com o contexto, tá bom? Então, não classifique somente uma palavra pelo que ela é separada. Aí nós temos a nossa quarta atividade. Atividade 3, perdão. Aqui são os advérbios. Os advérbios, sim, uma classe mais complexa, digamos assim. Uma ação assombrada, aí temos que separá-los, tá bom? Tá aí os advérbios. Aí temos o tempo, lugar, quantidade, modo e negação. Rapidamente, é um modo que a pessoa corre, por exemplo. Pouco, quantidade. Tenho pouco dinheiro, ou seja, tem um pouco dinheiro, uma quantidade. No, negativo. Tienes novio? No. Ahora, tempo. Quero comer ahora. Quero comer ahora. Usted vai casar? Jamás. Vai ter o hijo? Jamás. Negação. Já besado su novio? Nunca. Nunca besado mi novio. Aí temos de lugar. Donde está sua mochila? Está ali. Ali, donde? Ah, está lejos. De longe. Lejos? Muito bem. E bem?
Tiempo, no. Lugar, lugar bien, no. Quantidad, bien, no. Modo, estou bien. Como estás? Estou bien. Modo como estou. Menos, tenho menos dinheiro que você. Quantidade, dentro. Lugar, a sapatilha está dentro do balcão. Qual é a fecha de hoje? Hoje, o tempo. Caminho, habla despacio, maestro. Eu não estou compreendendo nada. Então, antiverbo de modo como estou falando, despacio, devagar. Quando você ha hecho o trabalho do espanhol? Ayer. Então, foi ayer, he hecho o trabalho de espanhol. Está mentindo, não ha hecho a atividade. Quando vai ser? Maestro, perdão, depois vou fazer. Listo, maestro, aqui está o trabalho. Então, aqui está. Pero aqui, olha como eu falei, ó, aqui, nesse caso aqui, lugar. E tenho muito dinheiro. Então, temos aí a hora, ayer, hoje, depois de tempo. Ali dentro, lejos, aqui de lugar. Aí temos o de modo, né, rapidamente, devagar. Bem ou mal, são modos e quantidade, pouco, menos, muito, e de negação, não, nunca e jamais. Aí aqui temos o nosso resumo. Na aula de hoje falamos dos substantivos, a primeira classe gramatical, que são palavras que nombram pessoa, coisa. E aí hemos traído vários exemplos, niño, perro, mesa, ciudad. Também falamos de los adjetivos que caracterizam, que descrevem, qualificam os substantivos. Trouxemos alguns exemplos, alto, rojo, inteligente. E por último, falamos de los advérbios, que são na classe que modificam verbo, adjetivo ou outro advérbio, nunca substantivo. E também há vários modos, tempo, lugar, quantidade, afirmação, negação ou dúvida. Hemos falado alguns exemplos. Então, encerramos a classe de hoje. Se quede com nós sempre, estudem e hasta luego.